No nosso canal tem tem 2 vídeos que fala sobre diabolos, com U, diabolos. Esse vídeo sobre diabolos mostra a crença antiga das pessoas de um ser geneticamente programado para lascar a pessoa. Um ser geneticamente programado para lascar a pessoa, sim. Então, os diabolos seriam pessoas geneticamente programadas para prejudicar você. É por isso que é diabo com U, luz com U. Seriam pessoas demônios, mas elas aparentemente são normais. Isso você coloca assim, diabolos, Joilson de Assis, aí aparecem os demais vídeos. Todos nós temos choques e inimigos, né? Pessoas que não gostam da gente, e ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Mas os diabolos são diferentes. Quem são os diabolos? Com U. São pessoas geneticamente programadas para destronar você, para impedir você de conseguir qualquer bênção. É uma programação infernal. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. É aquela pessoa que se junta a você e as coisas começam a dar errado, você sofre acidente de carro, briga com o namorado, ela é como se fosse uma invejosa, mas é uma diabolo. Só a presença dessa pessoa fala muito para você trocar isso, vender aquilo, trocar isso, vender aquilo, vende, troca, vende. Então, eu quero aqui fazer um comentário, já que tem no nosso canal sobre diabolos, que essas pessoas são extremamente perigosas. Esse tipo de gente, ela é mais perigosa do que Beelzebu, Exu Caveira, demônios do inferno terríveis. E elas agem diferente. Elas fazem amizade com você, elas fazem questão de ir na tua casa e no seu banheiro, elas querem ficar perto de você, elas são programadas para tentar destruir a tua vida. A crença antiga dos essênios mostrava esse tipo de gente. É um tipo de pessoa diabólica. Agora, aparentemente, elas são pessoas normais. Dá até, assim, a entender que são uma espécie de fã. Prestam atenção em datas, prestam atenção em tudo. Mas, na verdade, elas querem intervir e roubar a tua alma e as tuas oportunidades. Isso é um alerta. Talvez as pessoas não tenham se acordado que existe esse tipo de gente. É um perseguidor genético. Quem é que está me entendendo? Senhor Nhau, meu gatinho, ele é tão sabido. Então, esse perseguidor genético, chamado diabolos, ele sempre chega junto quando está próximo de uma grande realização. E eles são falsos demais. Eles não são apenas invejosos. Eles são programados para destruir, como se fosse no computador programado. Então ele se junta, ele pode ser qualquer um irmão, um primo, um vizinho, um amigo. É uma inveja muito grande que esses diabolos têm. Mas é muito mais do que inveja. Eles são programados para destruir os teus tronos. São obsessores de carne. Talvez os mais jovens ou pessoas não tenham percebido isso, mas esses diabolos são extremamente perigosos. Sabe o que é extremamente perigosos? Eles não são apenas perigosos, eles são extremamente perigosos. Eles querem que você venda as coisas, eles querem que você termine um namoro, eles querem viver a tua vida. E é uma falsidade enorme. Então eu estou lançando para você, né, essa parte sobre diabolos. São um tipo de obsessores
da carne. Vampiros mesmos, né? Bem, o meu pai já teve o desprazer de encontrar algumas dessas pessoas na vida. Mas eu vou dizer para você, todo mundo tem esse tipo de desprazer. Como identificar os diabolos? Foi a conversa que eu tive com a pessoa hoje, e a pessoa mostrou uma amiga, e essa amiga já chegou botando para moer, as coisas estourando dentro de casa, vidro, copo estourando, né? Namorado brigando, se metendo, vende isso, vende aquilo, deixa isso, deixa aquilo. A pessoa encosta, decora a data de nascimento, quer levar um objeto da pessoa, me presta isso, me presta aquilo, me dá essa roupa, me dá esse sapato, também esse sapato. É as características desse tipo de gente. Dá conselhos mal, deixa esse homem não é para você, deixa esse cara. Não é apenas uma pessoa invejosa, é um diabo. A pessoa invejosa tem em todo canto, mas o diabo, ele é um tipo de pessoas programadas para fazer isto. Ele foi programada pelo inferno, sistema de programação do inferno. E aí, ela destrói tudo. Ela pode destruir casamento, ela, porque pode ser fêmea, pode ser macho. Uma das histórias destes diabolos era Dalila. Dalila foi um diabo na vida de Sansão. Ela chegou junto, ela deu amor, ela fez amor com Sansão, ela manobrou a vida de Sansão todinho, até que entregou Sansão aos seus inimigos, ele ficou cego e morreu cego. Então, a Dalila é um tipo de diabo, né? E às vezes é um perseguidor, isso na psicologia fala sobre os psicopatas que perseguem, pessoas que cortam o cabelo igual, pessoas que querem tomar a sua vida. Tem até filmes sobre isso, né? Filmes sobre isso. Mas isso não é novo. Não! Isso já existe há muito tempo. E os antigos sabem. Os antigos sabem disso. E os antigos chamavam de diabolos, opositores da carne. Se um diabo desse entrar na vida de alguém e não for identificado, porque no começo ele não é identificado, ou ela, ele vai se infiltrar até o fim, como fosse um carrapato que entra dentro da pele. E aí ele começa a infeccionar tudo, a palpitar, a jogar um contra o outro. Ele quer roubar a tua alma. Quando um diabo desse pega uma nação, a nação acaba em desvaneio. Acaba pobre, morrendo de fome, tendo que se sacrificar para comer um pedaço de pão, né? E esses diabolos fazem isso. Então esse tipo de gente, ele existe desde o começo. O maior de todos os diabolos que vai haver é o anticristo. O anticristo será um diabo. E ele vai fulascar o mundo. Ele vai se infiltrar. Olha só, mesma coisa, ele será um grande diabo. Isso é uma ciência muito grande, gente. Vocês que estão me assistindo, peguem a profundidade da profundideza das coisas. O anticristo, ele é um diabo. Ele vem bom, ele fala em amor, pratica o ódio, ele fala em pobreza e vive na luxúria. Ele diz que os pobrezinhos, coitado, mas aí ele toma vinho de 150 mil reais. Entendeu? Então é um contraditório muito grande. Eu vou defender você, depois defunde você, funde, né? Então o anticristo, ele é um diabo. E o diabo é sempre dessa forma. Ele fala uma coisa e é outra. Não se trata de defeitos nem erro, porque todo mundo tem erro e todo mundo tem defeito. E todo mundo pode errar contra todo mundo. Mas o diabo não. Ele é um opositor geneticamente programado para lascar você. Por isso que a Bíblia diz, vigiai, vigiai, o diabo anda de redor. Quando a gente fala diabo, a gente pensa um monte de cãozinho com rabo e chifre, mas às vezes são pessoas geneticamente programadas para te destruir.
É como? A pessoa fica assim ou é de vontade própria? Ou hereditário? É o hereditário. É o hereditário. Quem é que Cristo acusou da morte de Abel? Quem foi que Cristo acusou e disse: será cobrado de vós o sangue de Abel que vós matastes? De Abel até Zacarias, profeta Zacarias que morreu no altar. Quem foi que Cristo disse? Quem foi? Diga aí. Vamos participar, gente? Foram os fariseus. Mas como é que os fariseus mataram Abel? Amalequitas fariseus, né? Se na época eles não existiam, Abel existiu há muitos e muitos anos atrás, é genético. Nós temos por pai Abraão. Cristo disse: não, vocês têm por pai o diabo. E vocês querem agradá-lo. Olha, diabolos. Cristo tinha grande formação essênia. Cristo sabia da existência desses grupos geneticamente programados. São pessoas programadas para uma área. Elas vão para aquela área, elas não saem daquela área. Você está entendendo? Só o sangue de Cristo tem poder para desprogramar. E eles estão sempre infiltrados, como os amalequitas, sempre se filtraram na família de Isaac. Por que eles se filtraram na família de Isaac? Porque Isaac era próspero, era abençoado. E eles queriam a bênção de Isaac e entupir os poços de Isaac. Olha só. Agora eu estou aqui para você fazer uma pergunta. Se você tiver pergunta, eu estou aqui. É hereditário, pastor. Eu tenho pessoas assim. Me sinto como ovelha em meio de lobos. E Cristo não falou? Quem falou não foi Cristo? Jesus nos disse: eu vos envio como ovelhas para um meio de lobos. Esses amalequitas, eles são tão assim, que se eles pudessem engolir Jesus Cristo, eles engoliam vivos. Davi também falou desse tipo de gente, e Davi disse: se eles pudessem, eles me engoliriam vivos. Para você ver como a galera é boa. A galera é boa demais, né, pessoal? Como identificar os diabolos amalequitas? Ele vem. É por isso que temos que pedir a Deus que nos dê discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Porque eles vêm com sapatinho de lã. O diabo não vem dizendo que é mal. O diabo vem dizendo que é melhor do que Deus. E aí, o defeito dos bons é pensar que todo mundo é bom. E aí nós pensamos que todo mundo é bom e nos lascamos. Então lembre-se disso. Estude mais no nosso canal sobre diabolos. Eu estou falando um mistério para vocês. Eles poderão estar em qualquer lugar. Eles estão programados para te ferrar. São os filhos de Caim, filhos da serpente. Não é questão de erros ou de ideologias, não. Eles criam sua própria ideologia. E a ideologia deles é lascar vocês. Isso é uma sede muito grande, muito grande. Eu já vi isso acontecer com centenas de pessoas, já vi isso na minha casa. Meu pai tinha um sítio muito próspero, e esse sítio tinha vários pés de caju, tirávamos várias carroças de burro, de castanhas, eram os cajus mais doces da região, e meu pai vivia muito bem, encostou uma malequita desse. Para onde meu pai ia, ele ia atrás. Se meu pai mijava, ele mijava também. Meu pai ia para a igreja, ele ia também. E a conversa dele era: vende, tira, não dá ouvido, vende, tira, não dá ouvido. Ele entra quente. E você vender, Joé, você pode botar no banco e tirar os juros.
e você vai ter dinheiro com os jurinhos que você vai tirar do banquito. E meu pai foi comendo corda. Minha mãe disse, não, eu não vendo nada, eu compro. Minha mãe não gostava de vender nada, minha mãe gostava de comprar, né? Mas meu pai ia para a igreja, ele ia atrás, meu pai, 7 horas da manhã ele já estava lá em casa, para comer cuscuz com ovo, com carne de charque. Aí meu pai pensou, encontrei um amigo. Achei um mau amigo, urubu do demônio, né? Um diábolo. Cristo nos alertou, né? Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, devoradores. Cristo não nos engana. Cristo olhou para esse tipo de gente e disse, vocês têm por pai o diabo, será cobrado de vós o sangue de você, o sangue de Abel, que vós matastes, e também vocês mataram Zacarias, o profeta Zacarias. Então é uma dinastia, é como fosse um grupo geneca. O que, rapaz? Geneca, geneticamente programado. E eles estavam querendo matar Jesus. Eles queriam dar facada em Jesus. Eles tentaram matar Jesus várias vezes. É deles mesmo. Isso não é ideologia. Isso é programação na carne. Então, eram chamados de diabolos. Quando Cristo diz, vós tem por pai o diabo. Diabolos. E vocês querem agradar o vosso pai. Vocês são pequenos demônios. Vocês são raça de víboras. Olha, vocês mataram Abel. Como é que esses caras mataram Abel? Se Abel viveu há 10 mil anos atrás. A família, dinastia malequita. Os filhos de Caim. Então, esse é um alerta muito grande. Mais do que nunca estão surgindo diabolos. Coloque na sua cabeça, escreva aí, por favor. Diabolos são pessoas geneticamente programadas para derrubar você do trono. Aí depois que ele conseguiu comprar o sítio do meu pai, até minha mãe dizia, se colocar o dinheiro no banco para render juro, fosse bom, porque ele não coloca o dinheiro dele no banco e corre o juro? E aí ele não precisa comprar o sítio. Olha, mas meu pai caiu na besteira, vendeu. E quando meu pai vendeu o sítio, ele contratou um trator que na época era muito caro, hoje é barato, o trator hoje é 300, 400 reais a hora. E ele derrubou todos os pés de caju, todas as árvores, deixou pelado o sítio. Aí os vizinhos, tudo agoniado. Meu Deus, ele está destruindo um pé de caju que produz 2, 3 caminhonetas de caju por dia. Era uma produção muito grande, era os troncos, olha o tamanho dos troncos. Os caju vermelhos. E aí depois que ele derrubou tudo, deixou pelado, aí ele vendeu. Foi só para isso mesmo, né? Hoje ele deve estar com 70 e poucos anos, eu passei por ele no centro da cidade. Ele não me conhece mais, que na época eu tinha 12, 11 anos, mas eu me lembro dele. Então, os diabolos são pessoas perseguidores. Por isso que você tem que escolher as pessoas que vivem ao seu redor. Amigos são raros. Quando tiver um amigo, uma amiga, agradeça a Deus. É aquele amigo, aquela amiga que você tem para falar besteira, para peidar de lado dele, para conversar. Mas cuidado, porque existem os diabolos. São pessoas geneticamente programadas para destruir. Eu pensava, pastor, que todo mundo era bom e me dei mal. Tá vendo? O problema da pessoa boa é pensar que todo mundo é bom. Então assim, escreva aí para você não esquecer, tá? Vou escrever aqui, diabolos são pessoas geneticamente
programada, isso é para você não esquecer, para destruir outros. Eles são amalequitas, filhos da serpente Caim. Que matou Abel. Não se trata de invejoso, que tem muito invejoso, mas tem invejoso que é invejoso, é problema da carne mesmo, né? A carne é fraca, mas é perigoso também? Mas os diabos são muito mais perigosos. Aí você coloca assim, eles, escreva aí, por favor, a gente não está para aprender. Eles estão em fifio, tratrá, dodós, em, to, dadá, só, sissi, dadá, dedé. Não se trata de ideologia, eles criam a ideologia. Se um país, eles pegaram um país, eles acabam com o país. Acabam. A mulher ligou para mim e disse, pastor, aqui nesse país é tão difícil. É que você tem que levar uma carroça de dinheiro para trazer um pão. E nós somos um dos maiores países ricos do mundo. Aqui, em alguns lugares, a mulher falando, quando o cara chega, um gringo chega, um brasileiro chega, as pessoas vão logo atrás e oferecem a casa para ver se eles pagam algum bujão de gás, para ver se eles pagam algum dinheiro. E tem mais, pastor. Eles chegam até a oferecer suas esposas, suas filhas, para ver se tem alguma vantagem. Olha o grau de pobreza que esses amalequitas produzem. Olha, estamos todos lascados, pastor. Ore por nós. Olha, eles acabam, a família acaba a nação. Não é pessoas, não são concorrentes, não são pessoas, são pessoas que têm uma aparência muito grande de piedade. Então, aprenda isso. Veja no nosso canal, Diabolos. E decore isso. Diabos são pessoas geneticamente programadas para destruir outras. Eles são amalequitas, filhos da serpente Caim, e estão infiltrados em toda a sociedade, crente, católico, espírita. Se um cara desse pegar uma igreja, ele acaba. Se ele pegar, ele pegar uma igreja forte, ele faz uma guerra. Quantos deles já chegaram ao trono e fizeram guerra? Aí bota um contra o outro, ele quer lasqueira. Isso é uma programação mental, isso vem do DNA. O cara diz, fulano é doido, fulano, a ideologia não é ideologia, é pensamento. Age com 5 pesos e 2 medidas. Então, são amalequitas do inferno. Cristo identificou eles, Cristo mostrou que eles são filhos do diabo. Cristo mostrou que eles não são filhos da fé, eles usam a fé e são até poderosos em cargos da fé. Eles é um tipo de programação. Então volte atrás, e isso é um alerta, vigiai, porque o diabo ou os diabolos estão ao vosso redor. Os essênios sabiam da existência desse povo, por isso que os essênios eram extremamente secretos, por causa disso. Você tem que ter um grupo que você confie, e nem muitas pessoas, tem que ser um grupo seleto, e o restante tem que estar distante de você. Eles conseguiram se filtrar até no grupo de Cristo. Quem era o diabo no grupo de Cristo? Não era Judas? Então um desses, chegando no trono, ele acaba. Ele está programado para acabar. Ele é uma bomba genética ambulante. Ele está programado para destruir. Então você tenha cuidado, porque eles querem apenas um abestalhamentozinho seu. Se eles encontrar um abestalhamentozinho seu, um peido, eles acabam com você. Procure ter um grupo seleto de amigos, porque não dá para a gente ficar com a alma fechada com amigos. A gente sempre se abre. É da gente mesmo, né?
Então veja aí no nosso canal Diabolos, Joilson de Assis, você vai encontrar 2 vídeos de 3 anos atrás. Isso é uma revelação muito boa para quem quer trabalhar, né, com libertação. Impressionante, pastor. Só sabe quem existe dessas pessoas que já conviveu. Só sabe quem conviveu. A gente não acredita, E eles são unidos, viu? Eles começam a planejar. São muito planejador. É o Espírito Santo de Deus que acaba com o grupo deles. É como se fosse um grupo de formigas que se reúnem para despedaçar as pessoas. Mas é o Espírito Santo de Deus. O maior de todos os diabos que vai haver é o anticristo. O anticristo, ele tem uma característica muito, muito horrível. Ele é 2 caras. Ele é para o povo, mas é um destruidor. O anticristo vai provocar as guerras mundiais e vai destruir tudo. De vez em quando aparece um líder desse jeito. Vou defender essa nação, vou defender essa nação. Quando ele sai do poder, a nação está toda destruída. Ele começa a catucar um, começa a catucar outro, começa a pegar briga com um, começa a pegar briga com o outro. Você já viu isso, já? Se você procurar, você vai achar. E às vezes eles são tidos como heróis. São como heróis. E eles dizem, eu vou defender essa nação. Aí começa a catucar a nação braba, e a nação braba entra com tudo. E aí a bomba e a guerra come no centro, mesmo de gente morre, as cidades são destruídas. E ele, eu estou defendendo vocês, eu estou defendendo. Aí eu penso, ai, bichinho, como defende nós? E ele, Quando ele sair do trono, e é difícil de morrer, porque eles não vão para a guerra não, eles mandam os outros para a guerra. Quando ele sair do trono, quando você olhar as cidades, o país, vai estar tudo acabado, acabado. Pessoas mortas, prédio destruído, toda a estrutura destruída. Mas eles entram assim, eles são alegres, eles são palhaços, eles são brincalhões. Eles dizem, eu vou defender vocês. Vou defender, é muito mais do que falsos. Porque existe uma falsidade em muita gente, todo mundo tem um grau de falsidade. O que eu estou falando para vocês são dos diabolos. Isso é conhecimento dos antigos. Chiquinho, quando era sênior. Eu estou falando uma coisa tão profunda, tomara que a ficha caia em muita gente. Você que passou dos 40 anos, como eu estou com 42 anos, esses diabolos, eles acabam com tudo. Eles entram na nação fazendo palhaçada, brincadeira, sorrindo, ai, como ele é legal, vai. Aí depois ele, vou defender você, começa a catocar a onça com a vara curta. Vou defender vocês, Aí a onça ataca, porque a onça, né, a onça é danada, né? Então a onça vai e começa. Isso está na história, gente. E a história vem se repetindo. E o cara lá, eu estou defendendo vocês, eu sou pataota. Eu sou pataota demais. Ai, que cara pataota. Ele é um pataota, é um pataota lindo. Ele está defendendo nós. Aí a turma começa a morrer. Eu vou defender vocês. Eu vou lascar vocês, eu vou tal, né? E ele parece, ou ela, porque isso pode ser mulher, pode ser homem, né? Pior, ele é mais verdadeiro do que o verdadeiro. Chama-se diabolos. Isso existe em todos os sentidos, tá? Isso existe na área sim, na área pessoal. Isso também existe na área religiosa, né? Na área religiosa. Ele gera uma briga e acaba com a igreja. Um pastor diabolo, ele entra numa igreja, a igreja toda animada. Quando ele termina, tá os irmãos tudo brigando. Ele vai, catuca um, catuca outro, catuca um, catuca outro. Eu vi isso numa igreja. Uma diábola entrou para ser vice-presidente de um pastor. Em menos de um ano, ela fez o pastor morrer do coração.
Começou a brigar, botar doutrina, tome. O pastor morreu do coração na igreja, assim. Então, esses diabos existem. Outros tomam a igreja e deixam zero. Sabe o que é zero? Isso acontece também no passado, quando às vezes assumia na igreja um líder meio esse líder abria guerra contra nações. Porque eles começam a catucar, começam a se meter em coisas que não deve ser chamado. Está entendendo? Mas o discurso do diabo é: vou te defender, eu sou muito bom, eu protejo você, eu sou por você, eu sou pelos pequenos, tal, né? E agora isso é em termos pessoais, familiares, cidades. E eles são amados no começo, mas amados. Eu vi uma cidade que era uma cidade próspera, rica. Aí entrou pessoas: não, eu vou defender vocês. A cidade está arrasada lá, acabada. Acabou com a produção, acabou com tudo. Ficou na festa: eu sou bom, eu sou gostoso, sou maravilhoso. Eu sou bom, eu sou gostoso, eu sou maravilhoso. E a turma apoia. Não, chamado diabolos, né? Às vezes uma nação no passado já houve isso. A nação assumiu um cara no passado, né? Uma nação próspera, né? Aí quando acabou, meu amigo, a nação com os prédios tudo derrubado, as bombas, porque começa a catucar, tem um carisma, né? São carisma, eles têm carisma. Então isso pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser um empregado, pode ser um patrão, pode ser um gerente. Você bota um gerente na sua firma, eu estou pelo senhor, viu, patrão? Estou pelo senhor, tá? E aí ele começa a mafiar, botar os empregados contra você, começa a mafiar. Quando você vê, a firma está acabada. Bota um gerente no banco, ele acaba com o banco. Então, esse tipo de gente existe. E não é assim: eu errei porque eu sou fraco. Não, eles são geneticamente programados para isso. A genética deles está programada para isso. Quando ele pega o cara, ele olha para o cara. Os filhos de Abel me avisaram disso. Em 1400, seu pai está de lado de um amalequita, do lado de um filho de Caim. E o cara sendo amigo. Lembra da visão aí, do sonho de 1400, né, na Inglaterra? Quem é que lembra desse sonho? Foi uma viagem astral, tal. Os filhos de Abel, o encontro com os filhos de Abel. Veja aí no nosso canal, Filhos de Abel, Joilson de Assis. Aí um dos filhos de Abel disse: olha aí, ó, o filho de Caim, o amalequita. Ele vai entregar seu pai ao rei, e ele se fingindo de amigo do meu pai. Então existe muito isso na vida. Vigiai, porque o diabo está ao vosso redor para destruir. Ele quer destruir, ele arruma uma desculpa, um peido, alguma coisa. Eles arrumaram desculpa com Jesus. Qual foi a acusação? Porque Jesus fazia milagres. Qual foi a acusação? Eles mentem, eles geram ideologias. Cristo disse que não era para pagar imposto. Mentira, Cristo disse: pague, dá a César o que é de César. Cristo falou para desobedecer o sábado. Eles criam uma narrativa, eles jogam o povo. Então, assim, existem os diabolos. Estude sobre eles, para que você não seja vítima deles. Vigiai, pois os diabolos estão ao vosso derredor. Veja aí o encontro que eu tive com os filhos de Abel, e você vai ver a conversa que a gente teve, né? Ok?